Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E qual oportunidade melhor do que o MP do Rio, Ministério Público do Rio de Janeiro, que está com o edital publicado, são só 6 matérias basicamente, uma quantidade pequena de matérias para um cargo com um salário interessante, R$ 4.300 o inicial. Então dá para tentar, são um pouco mais de 2 meses até a prova e muita gente vai tentar, e esse vídeo é para te ajudar a entender quais são as melhores técnicas de estudo, as melhores formas de estudar nessa correria miraculosa de estudar com 2 meses e pouco para tentar a sua chance. Se você vai tentar, se você está no começo dos estudos, segue as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, porque eu explico passo a passo o que é mais vantajoso fazer, como otimizar os seus estudos e principalmente otimizar o ganho de pontos, que é o que interessa na hora de fazer um concurso. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Então vamos lá. Então aqui estão algumas informações com relação ao concurso do MP do Rio. Vamos lá, a primeira coisa é que a banca é a FGV. Isso aí você já sabe e é muito importante saber exatamente qual é a banca e como é que ela funciona, especialmente se você está numa preparação de tiro curto, uma preparação relâmpago, como eu chamo, tentando aí a sorte, tentando maximizar a forma como você estuda. FGV, e é importante ter isso em mente, isso vai ter um impacto muito grande, especialmente com relação a português, a gente vai falar mais adiante. E é sempre bom lembrar também a data provável da prova é 24/11. Sempre bom falar data provável, porque volta e meia esses concursos são adiados por algum motivo, disponibilidade de sala, etc. e tal. Vamos lá. E a boa notícia também, que é muito legal, que todo mundo ficou muito feliz, é que não tem redação. Sem redação. Então você que não se agarante no português na hora de escrever, redação está fora. Mas português é muito importante. Como a gente está vendo aqui, e a banca já deu o número de questões para cada matéria, cada disciplina, nós teremos 30 questões de português. Todas elas têm o mesmo peso, então português é disparado a matéria mais importante. Ela é 3 vezes mais importante que qualquer outra matéria, no mínimo. Então, por que eu estou chamando a atenção com relação à FGV e com relação à matéria de português? Português, cada banca tem o seu estilo. Português é a matéria mais sensível ao estilo da banca, ok? Então, você tem que praticar muitas questões de português da banca FGV. Pode ser de cargo de nível técnico. Eu, se estivesse bem, tentaria também fazer questões de nível superior. Quanto mais bem preparado você tiver, maior a chance de estar bem num tiro mais baixo. Mas é fundamental treinar questões. Se você não tem uma base boa em português, você vai ter que pegar um pouco da teoria ali, entender algumas coisas, mas você vai ter que praticar muitas questões da banca FGV. Isso é mandatório, isso é obrigatório. Bom, outra coisa que eu vou mostrar também mais adiante aqui, é bom já falar, é que cada banca tem o seu estilo de cobrança e cada banca tem a sua estatística, vamos colocar assim. Elas costumam cobrar mais alguns assuntos e menos outros assuntos. E é muito importante ter isso em mente, porque você tem um tempo limitado daqui até a prova, são pouco mais de 2 meses, e você tem que otimizar a utilização do seu tempo. Portanto, não vale a pena. Isso eu vou explicar mais adiante, mas é só para você ter uma noção agora que o vídeo está começando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esse tipo de informação aqui, esse é um exemplo de português, ok? Esse tipo de informação completa tem no meu e-book, que tem lá no meu site, profdiogomoreira.com.br, depois a gente fala sobre isso, ok? Voltando aqui, nós temos poucas matérias, mas essas matérias não são exatamente pequenas. Você vai ter que acelerar, vai ter que correr o máximo possível para conseguir ler a teoria delas, mas elas não são exatamente pequenas. Cada uma delas ali tem, em termos de quantidade de PDF, entre 10 e 13 PDFs, algumas um pouco mais. Português, se você é ruim, você vai ter que ficar bom. Muda essa mentalidade, muda esse mindset, que é a palavra da moda, e comece a treinar português. Você tem que ficar muito bom nessa matéria para conseguir um resultado legal nela. Pega um bom material teórico e treine muitas questões. Eu vou fazer resumos. Dê preferência a revisar via questões. Faça dessa forma. Se você não sabe exatamente o melhor material para você utilizar, especialmente para português, eu tenho a minha bibliografia sugerida, é grátis e está lá no meu site. Dá uma olhadinha lá depois, profdiogomoreira.com.br, baixa, é um e-bookzinho, um PDF,
tem indicação bibliográfica para dezenas de matérias. Com certeza tem para português, e inclusive para quem tem dificuldade em português. Nem todo material é bom para quem tem dificuldade, para quem não tem uma base. É importante que você tenha uma base, ok? Entra lá e vê as minhas sugestões e vamos encarar português com tudo. Bom, a outra matéria que vai gerar uma grande dificuldade aqui é raciocínio lógico matemático. Tem gente que não tem muito amor por exatas e você vai ter que aprender pelo menos alguma coisa para poder fazer essa prova aí, ok? Antes disso, antes da gente entrar nisso, porque para falar de cada matéria é sempre bom falar dessa análise estatística que eu mostrei para vocês aqui, a gente vai conversar sobre isso logo em diante. Mas vamos falar de técnica de estudo primeiro de uma forma geral. Como é que você deve se portar? Como é que você deve se organizar no estudo nessa época? A primeira coisa, o ideal é você ler a teoria da maioria das matérias, ou da maior parte de cada matéria. É muito importante ler a teoria. Você pode até tentar estudar diretamente via questões, mas é muito doloroso. Não é uma coisa que eu recomendo realmente. Você vai ficar errando muita questão, depois vai ter que revisar e tal, e dói. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer mais com matérias que você já tem alguma base, que você já viu alguma vez na vida. Por exemplo, não vai dar para fazer isso com a organização do Ministério Público. Mas com língua portuguesa, se você tiver uma base razoável, dá para estudar via questões. Se você tem uma base razoável em exatas, dá para estudar via questões também. Você pega as formulazinhas de exata e tal, dá uma relembrada, depois faz as questões e vai levando dessa forma. Costuma ser um custo-benefício melhor, porque você vai gastar menos tempo do que ler toda a teoria novamente. O que você já lembra, você faz rapidinho. O que você não lembra, estiver errando, você revisa. Então, estudar via questões é uma possibilidade sim, mas especialmente se você estiver bem, se você estiver legal, estiver em up nessa matéria, ok? O mesmo vale para a informática. Se você nunca viu direito administrativo e constitucional, dificilmente você vai conseguir estudar essas matérias somente via questões. A não ser que você já tenha tido contato. Vai que você é formado em direito, por exemplo. Se você for formado em direito, estuda essas duas somente via questões, pelo amor de Deus. Ok? Mas vamos lá. O ideal é você matar a teoria, primeiro. É você atacar a teoria de cada matéria, ter um bom material ali legal e ler. Diogo, e como é que eu reviso? As revisões. Normalmente a gente manda fazer nos estudos para concurso as revisões de 24 horas e de 7 dias. Todo dia você revisa o que você leu ontem, todo dia você revisa o que você leu 7 dias atrás. São essas as revisões. Você revisa relendo os grifos. Num estudo de reta final, num estudo com edital publicado, faltando 2 meses para a prova, eu não recomendo fazer essas revisões porque elas tomam muito tempo. E você precisa ler a teoria, você precisa avançar nessas matérias. Presta atenção numa coisa, feito é melhor do que perfeito. Não vale a pena você ficar muito preso em algum assunto, em alguma matéria, e prejudicar o andamento do seu estudo e você não chegar no final ou não cobrir boa parte da teoria. Feito é melhor do que perfeito. Então eu recomendo realmente que você faça a revisão via questões. Ok? Esse é o ideal. O que isso significa? Significa que você vai ler uma aula, terminou de ler a aula ou o capítulo do livro, depende do material que você está usando, terminou de ler aquela aula ou capítulo, você faz as questões dele. São exercícios de fixação. Leu, faz as questões. Parte para a aula seguinte, ok? Claro, fazer as questões significa fazer, corrigir, ver quais que errou e dar uma rápida revisada no que você tiver errado. Rápida revisada, não é para você ficar em cada alternativa, por que essa alternativa está certa, por que essa alternativa está errada. Não funciona assim, você não vai muito longe dessa forma, não é o ideal. Revisa rapidamente o que você tiver errado, ok? Ok, beleza, aí você deu um check na teoria toda, você conseguiu ler tudo, ótimo, parabéns. O que você vai fazer agora? Você vai refazer todas as questões. Refaz todas as questões. Você não estava revisando via questões? Refaz todas. É uma espécie de revisão geral via questões. Diogo, mas os meus resumos e tal... Primeira coisa, se você pegar e ler todo o conteúdo, ou pelo menos boa parte, o que você conseguir ler, e se você ler de uma forma rápida, fazendo poucas revisões, sem ter uma didática muito boa, de forma meio desorganizada, você vai aprender provavelmente entre 50% e 70% da matéria. Fazendo uma leitura mais ou menos, sem fazer revisões muito boas, você vai conseguir aprender 50% a 70% da matéria. É o normal. O que isso significa? Significa que mais da metade da matéria é razoavelmente fácil.
portanto você não deve ficar ali preso naqueles assuntos, naqueles detalhezinhos, porque às vezes eles são bobos, você vai aprender esses assuntos naturalmente. Então, não faça resumos na primeira lida da matéria. Não faça resumos. Se você tiver lido a teoria, revisado via questões, refeito todas as questões, opa, legal, agora você já está no nível mais avançado. Eu vou te sugerir ir para um site de questões. Os dois melhores sites aí, na minha opinião, são o Tech Concursos e o Que Concursos. Vai para um site de questões, treine muitas questões. E aí sim, quando você estiver errou as questões, você joga essas questões para um caderninho de erros. Aquele caderninho onde você vai anotar o que você estiver errando, vai anotar também as decorebas e vai deixar essas informações todas à mão. É muito importante ter essas informações à mão. Você está estudando, preparando seu material, treinando e tal, mas na reta final, faltando 1 ou 2 semanas, você tem que pegar as informações importantes e dar uma repassada nelas. Se você não estiver organizado com relação a isso, seu estudo não vai render. Vai chegar na hora H, poxa, tinha várias decorebas aqui de direito administrativo, onde é que elas estão? Estão aqui, estão ali. Tem que estar organizado. Você tem que jogar isso aí para o caderninho. Então vai fazendo questões, que aí sim você está treinando o que tem de mais importante no mundo dos concursos, e vai produzindo o caderninho, que é basicamente um caderno, um resuminho, um esquema visual. Você pode desenhar, pode fazer o que você quiser nesse caderno, desde que ele tenha as informações mais importantes. E lembra que você pode ter aprendido até 70% do conteúdo na leitura, mais ou menos? Nesse caderninho você vai estar focado ou focada nos 30% que faltam. Na parte difícil, nas decorebas, naquilo que não entra na sua cabeça, aquilo que não faz o menor sentido. É isso que tem que estar no seu caderno. Não é para botar coisa simples, não é para botar coisa óbvia. Ah, mas isso aqui é muito importante. Eu já sei, mas é muito importante. Então não põe no caderno. O caderno é para coisas fundamentais. Ok? É basicamente dessa forma que você vai estudar agora. Recapitulando, você vai fazer teoria, questões, refaz todas as questões, vai para um site de questões e aí você começa a fazer os seus resuminhos. Se você não fizer dessa forma, Diogo, eu gosto, só aprendo fazendo resumo. Se eu ganhasse R$1 para cada vez que alguém me fala isso. Mas, Diogo, eu só aprendo fazendo resumos. Ok, o que vai acontecer? Você vai pegar a teoria fazendo resumos e você não vai andar nem 30% da teoria. Você não vai chegar nem na metade de cada disciplina e você não vai ter a menor chance de aprovação. Ao passo que, se você fizer uma leitura mais ou menos e chegar ao final ou quase ao final de cada disciplina, você tem alguma chance de aprovação. Esses são os fatos brutais. É importante ter isso em mente. Ok, Diogo, mas a gente está falando de um horizonte de pouco tempo. Não dá para me preparar com muita qualidade, porque eu deixei para depois, né? Eu fui para a praia, tá mal calorão aqui no Rio de Janeiro e tal, e não estudei. O que eu faço então? Então você vai ter que otimizar isso aí e a gente vai partir para esse outro tópico que é interessante. Antes dele, só trazer mais alguns detalhezinhos aqui. Deixa eu me recortar aqui para não escrever atrás de mim mesmo. Alguns detalhezinhos desse concurso que é legal saber. Cada um desses aqui é uma disciplina. E você não pode zerar nenhuma disciplina. Então, se você estava pensando, Diogo, eu vou deixar de estudar completamente aquela matéria. O que vai acontecer? Se você zerar raciocínio lógico matemático, por exemplo, você está eliminado. Você não pode zerar. A estatística está a seu favor. Ok? Se você chutar todas as questões, a chance é de você, na mesma letra, a chance é de você acertar 20%. Você acertar pelo menos 2 de 10. Ok? Então a chance de você zerar é pequena, é um azar danado, mas é possível. De qualquer forma, não abandone completamente cada matéria. Aqui a gente vai falar dos assuntos mais cobrados, para você se dedicar pelo menos a alguns deles, mas é importante ter isso em mente. Outra coisa importante, lembra que nós temos 40 questões no grupo 1 e 40 questões no grupo 2? O mínimo é de 16 questões em cada grupo. Então, mesmo que você quase zere a organização do Ministério Público e acerte só 2, você tem que acertar pelo menos 14 dessas 30 que sobraram aqui
porque já fica mais difícil, mais interessante, mas você tem que acertar pelo menos essas 14 para você bater 16 e ter o mínimo nesse grupo, grupo 1 e grupo 2, ok? Critérios de desempate. O primeiro é quem tem mais de 60 anos, como sempre, isso é obrigatório por lei. O segundo critério de desempate é a nota no grupo 2, ok? A notinha no grupo 2 é o primeiro, vamos botar assim, critério de desempate. O segundo critério de desempate é a nota em língua portuguesa. Então, na dúvida, não vacile. Lembre que tem mínimos e lembre que o critério de desempate, o primeiro é o grupo 2 e o segundo critério de desempate é a sua nota em língua portuguesa. É importante ter isso em mente sempre. Bom, voltando aqui. O que nós temos aqui? Aqui é a análise estatística de português da FGV para nível médio. Diogo, é o que a cobrança do último concurso do MP do Rio? Não. Não existe uma quantidade suficiente de questões para você ter uma relevância estatística baseada em um concurso só, em um cargo. Então a gente pega FGV, nível técnico, voltado para tribunais ou Ministério Público e faz uma análise estatística. Beleza? Com isso, o que a gente tem? A gente tem aqui em laranja os assuntos que compõem 80% das cobranças da FGV. 80% das questões. Ok? O que a gente percebe? Praticamente 1/3 dos assuntos é responsável por 80% das questões. Significa que se você tiver que escolher algum desses assuntos para estudar, ou alguns desses assuntos, você deve escolher os assuntos que estão nessa faixa laranja. Isso vai valer para todas as matérias do concurso. No meu e-book, aquele que eu citei aqui embaixo, você tem essa análise completa de todas as matérias e você pode se basear nisso aí. É uma ótima. Diogo, é certeza que 36% das questões vão ser sobre interpretação de texto? Não, não existe certeza nenhuma, mas isso é uma análise estatística. 1/3 das questões de português da FGV para nível médio de tribunais e Ministério Público são sobre interpretação de texto, estatisticamente falando. Então a chance disso se repetir é muito boa. Não é uma certeza, mas é uma chance muito boa. Essa análise aqui, todos esses assuntos aqui estão previstos no edital do MP Rio Técnico? Não. Não dá. Por quê? Alguns assuntos a banca chama de um jeito e alguns assuntos o site de onde eu tirei essas questões chama de outro jeito. As classificações do edital e do site não são exatamente iguais. Então eu pego todos os assuntos e coloco aqui. Se por acaso, vamos supor, vozes, voz passiva e voz ativa, não cai nessa prova, não olhei, mas vamos supor, não cai nessa prova, você ignora essa porcaria aqui e trata os outros assuntos, ok? Funciona assim. Isso tudo está escrito no e-book, o e-book ensina a usar a planilha, tem uma planilha de controle de questões também, bem legal, e o e-book ensina um passo a passo de como estudar nessa época pós-edital e até mesmo de como estudar via questões, como é que você tem que fazer para estudar via questões. Sem ler a teoria de uma matéria. Como é que você estuda a matéria sem ler a teoria? É via questões e no e-book eu ensino também a fazer isso. Bom, essa análise estatística é muito legal. Dê preferência a estudar primeiro esses assuntos que são cobrados com mais frequência. Você pode seguir essa ordem. Professor, mas o meu material começa com partícula C. Então, não segue o que o seu material está falando. Vai lá e começa treinando interpretação de texto. Começa com morfologia, começa com semântica. Vai pegando primeiro os assuntos mais cobrados. Por quê? Porque não vai dar tempo, provavelmente, de você estudar tudo e é mais interessante que você garanta esse ganho de pontos aí. Se você pegar essas 3 matérias, a gente está falando em 50%, quase 60%, correto? Correto. Quase 60% das questões, historicamente, da FGV versam sobre esses 3 assuntos. Ok? Já é muito bom. Se você tem pouco tempo, você consegue filtrar o que é mais importante para você. Beleza? Diogo, o que você acha? Eu tenho tempo. O que você acha de eu só estudar essas matérias aí que estão pintadas de laranja? Eu acho ruim. Eu acho que você tem que estudar tudo. O ideal é que você estude todos os assuntos de todas as matérias. Isso aqui é mais para você ordenar. Num cenário de falta de tempo, siga a dica que está aqui, a ordem que está aqui, porque assim você vai garantir mais pontos, ok? É uma sugestão e eu acho que funciona muito bem. Bom, recapitulando, nós falamos de ler a teoria, isso aqui vale para a teoria também, tá? Eu estou falando de leitura de teoria e depois para revisão.
explicando. Diogo, não tenho tempo de ler tudo, vou ter que ler metade do conteúdo. Então você pega metade, essa primeira metade aqui, e você lê. Terminou de ler essa primeira metade? Terminou a leitura? Vamos botar um Lzinho aqui de leitura? Ficou horroroso esse L? Beleza, agora você vai fazer uma revisão desse conteúdo. Terminou essa revisão? Aí sim você pode decidir se você vai agora para a leitura desses outros conteúdos aqui, ou se você vai ficar simplesmente revisando aqueles assuntos mais cobrados. Aí é contigo, beleza? Mas eu sugiro ler os assuntos mais cobrados primeiro, revisar os assuntos mais cobrados primeiro e depois partir para os assuntos menos cobrados. Ok? Isso vai garantir que você tenha aprendido esses assuntos que são cobrados com mais frequência. Isso aumenta as suas chances de passar nesse concurso. Eu, quando fui aprovado para auditor da Receita Federal em 2009, fui muito pragmático na minha forma de estudar. O meu foco era a resolução de questões, eu não estava preocupado em saber falar sobre cada matéria, e olha que tinha discursiva, esse concurso aqui nem tem. Mas eu não estava preocupado com isso, eu sabia que para chegar na segunda fase eu tinha que acertar questões. Então eu fui muito pragmático, treinei muitas questões, estava preocupado em acertar o que a banca cobrava, não ficava viajando na maionese, e deu certo. Passei para a segunda fase dentro das vagas, e na discursiva eu já era bom, eu ganhei ainda mais posições. Essa é a análise, essas dicas estão por escrito no meu e-book, essas planilhas de controle aqui estão também no e-book e eu espero que ele te ajude. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. TJ Rio é um outro concurso do Rio de Janeiro que vai vir em breve, nos próximos meses, e vai ter análise desse tipo também aqui no meu canal, então se inscreva se você quiser ficar sabendo quando o vídeo for publicado, ok? Me acompanha também nas mídias sociais, me acompanha aqui no YouTube, no Instagram. Deixe seu comentário dizendo como é que está a sua preparação, qual a sua maior dificuldade, o seu maior desafio agora, e vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.